Odile Kennel ist selbst Autorin. Sie schreibt Lyrik und Romane und hat zuletzt im Verlagshaus Berlin einen Essay veröffentlicht. Sie spricht von Essay oder Gesse und er trägt den Titel Lust. Darin beschäftigt sie sich ganz wunderbar sprachspielerisch mit der Lust im Gedicht oder mit der Lust, die vom Gedicht herrührt, wenn man das so verknappt sagen kann. Außerdem ist Odile Kennel Übersetzerin, genauer von Literatur aus dem Französischen, Spanischen, Portugiesischen und Englischen. Sie ist bereits zweisprachig aufgewachsen, Französisch-Deutsch, und die anderen Sprachen kamen dann dazu. Wie selbstverständlich es ist, oder auch nicht, dass ihre Mehrsprachigkeit Einfluss auf ihre Texte hat, das werden wir sicher oder hoffentlich gleich nachher im anschließenden Gespräch erfahren, weil es auch eine Gemeinsamkeit ist zwischen Odile Kennel und Béatrice Hergébé. Zunächst habe ich mich gefragt, was denn vielleicht zuerst da war, das Übersetzen oder das Schreiben. Und per Mail hat mir Odile ganz unmittelbar schnell geantwortet, sehr eindeutig das Schreiben, viel, viel früher. Sie hat aber auch angedeutet, dass es einiges mehr zu sagen gäbe und angeboten, dass ich ihr die Frage jetzt direkt stelle. Und dieses Angebot nehme ich sehr gerne wahr, damit alle davon erfahren können, wie es denn so war. Also warum hast du angefangen zu schreiben, Odile, und wie kamst du dann später zum Übersetzen? Also warum ich angefangen habe zu schreiben, ich glaube, das würde vielleicht zu weit führen. aber es ist unglaublich, aber wahr. Ich glaube, ich habe aber, bevor ich 30 war, nicht wirklich verstanden, dass Übersetzen auch ein Beruf sein kann. Obwohl ich das natürlich mein Leben lang gemacht habe. Und ja, das war mir nicht bewusst, dass es das gab. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Insofern kam das Übersetzen viel später dazu. Das wollte ich dazu noch mal erzählen. Ich meine, jetzt, also zum Beispiel mein Neffe, der weiß das jetzt, weil er weiß, dass ich Übersetzerin bin. Der sagt mir immer, das Buch ist übersetzt von, aber ich habe Bücher gelesen, bis ich wahrscheinlich 25 war, ohne mir überhaupt darüber klar zu sein. Was für ein Manko. Ich glaube, das spricht ja eigentlich nur dafür, was so, ich glaube, die Mehrheit hat noch immer kein allzu ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass ein großer Teil der Literatur, die wir lesen, Übersetzungen sind. Genau. Jetzt ein paar Worte zu Béatrice Hergébé, die Odile Kennel eingeladen hat. Bem-vindo em Berlim, RIDB. Das Kürzel steht für Beatriz Regina Guimarães Barbosa, geboren 1994 in Campinas im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Béatrice Hergébé lebt in Florianópolis und dort ist sie von gestern hergekommen nach Berlin. Béatrice Hergébé dichtet, übersetzt und ist auch herausgeberisch tätig. Jetzt sind mir zweimal Fehler unterlaufen. Eigentlich dürfte ich keine Personalpronomen benutzen für Béatrice Hergébé. Ich wollte nur die Namen benutzen und trotzdem gelingt es mir nicht ganz. Béatrice Hergébé ist nämlich nicht binär und es gibt aber leider kaum Möglichkeiten, in einer schönen Form über Menschen zu sprechen, für die weder das Personalpronomen er noch sie passt. Béatrice Hergébé selbst verwendet konsequent nicht-binäre Formen und verschafft ihnen Zugang in die Sprache der Poesie. Sie promoviert außerdem im Feld der Übersetzungswissenschaft zu Feminismen und Queer und übersetzt auch mit eben diesem genderkritischen Bewusstsein. Und wir haben vereinbart, dass ich auch ihr eine Frage stellen darf. Mi pregunta la voy a hacer en español porque la mayoría habla español. La pregunta es, ¿qué son las reacciones cuando usas el lenguaje no binario? Agradeço pela apresentação, Laura. E, bom, eu acho que em muitos lugares, e particularmente no Brasil agora, a gente está tendo uma guerra cultural que se manifesta principalmente, mas não só, na linguagem. E a utilização de pronomes e linguagem não binária tem se tornado, ao mesmo tempo, cada vez mais presente, mas também gerado reações cada vez mais violentas. E eu estava até comentando com o Odile e outras pessoas nos últimos dias que no Brasil a gente tem 34 projetos de lei estaduais proibindo o uso de linguagem não binária em documentos, em
apostilas escolares, e no próprio estado em que eu vivo, Santa Catarina, já houve denúncias de alunos contra professoras e professores que utilizaram em suas provas e para tentar tirar essas pessoas dos seus empregos. Então, é um assunto bem difícil ainda, bastante, mas por isso eu faço questão de reforçar a importância do seu uso e continuar escrevendo e traduzindo assim. Muito obrigada, B. e Odile. Also es erwarten uns spannende Themen und die Bühne ist eure. França, o sonho da mulher do pescador. Eu a amei, no entanto, como 40.000, menos, contudo, do que um amante. No fundo, ela, onde há lodo. Mas eu a amei? Diálogo de Hamlet com a consciência, de Marina Tsvetaeva, tradução de Aurora Bernardini. Pedra que rola não cria musgo, árvore torta morre por fungo, a nova insurge das dobras. Somente renasce quem se areja, ao sol se oferta o peito à mostra, areia que somos do cosmos, e volta ao repouso junto à duna. Lá, uns amigos em que acredito tomam nacos de carvão para esboçar, enquanto deitade dentro do barco, canto para mais outra querida monstra. Dust to dust, vem cá sim, dá uma molhada aqui, coalha, tinta da China, e roda, roda e vira, solta, roda e vem. Te lamber um cu ao teu gosto também. Do encosto, junto à duna ressurge, Ofélia, aprendiz das interezas. Arrasta do rancho a embarcação e navega como quer, refeita. Treiben, Traum der Fischersfrau. Ich aber hab sie mehr geliebt als Tausende und weniger doch als ein Geliebter. Zum Grunde ging sie, wo es Schlaf nicht gibt. Ich aber, hab ich sie geliebt? Hamlets Dialog mit dem Gewissen, Marina Tsvetaeva, Übersetzung von Ilma Rakusa. Rollender Stein setzt kein Moos an, windschiefer Baum stirbt am Pilz, das Neue erwächst aus der Falz. Nur wer sich lüftet, wird wiedergeboren, wer sich darbietet, der Sonne mit bloßer Brust. Kosmossand sind wir und zurückkehrt, sich ausruht in den Dünen. Dort sitzen Vertraute, an die ich glaube, zeichnen mit einem Stück Kohle, während ich liege im Boot und wieder mal singe für ein geliebtes Monster. Dust to dust, komm doch mal her, auf einen Sprung ins Meer, Rinnsal wie Tusche und dreh dich, dreh um, ach, lass den Dreh, komm her, sie leckten dir den Arsch, genau wie du es magst. Hinter dem Hügel bei der Düne kehrt Ophelia zurück, hat von den Ganzheiten gelernt, entreißt der Horde das Boot und segelt nach ihrer Manier wie neu. Obrigada. Beatriz, eu te segui já há muito tempo no Instagram e essa ilha estava sempre tão presente e também está muito presente nos teus poemas, acho eu. E queria saber um bocado a história disso, dessa relação, não? Entre a tua escritura e a ilha e o mar. Agradeço, Odile, pela tua leitura tão linda e pela presença de todos aqui hoje. De fato, Queridos Monstres, que é de onde este poema está e Odile traduziu,
foi um livro escrito principalmente desde o momento que eu saí do interior de São Paulo, né, para viver em Florianópolis, movida pelo estudo da tradução, que tem a pós-graduação lá. E, desde então, essa convivência mais próxima do mar mudou muito de uma sensibilidade que ainda estava por ser trabalhada, também na poesia. E tem uma frase da Maria Mercê Marçal que eu estava comentando com o Odile esses tempos, que ela estava comentando de um livro da Helena Valenti e dizia que nas ilhas não se pode dar as costas para o mar. E tem uma outra amiga, que está agora em Cuba, que diz que realmente as ilhas são encruzilhadas, que são espaços onde os atravessamentos não têm como ser interrompidos. A fluidez, o movimento dos ventos, das marés, tudo é muito forte, muito presente, e é difícil opor resistência. Então, de fato, essa sensibilidade atravessou os meus poemas, atravessou essa concepção de poesia e da vida, que é também de transição, né? A minha experiência enquanto pessoa trans também, e que atravessa línguas, gêneros, enfim, tudo isso, de fato, tem mais ou menos moldado o que eu faço enquanto poesia em tradução. Acho que é por aí. O subtítulo do seu livro também é Traduzir em sentido insular. E o que seria traduzir em sentido insular, então? Pois então, isso é uma imagem um pouco até pode parecer contraditória a princípio, né? Porque a ideia de insularidade para muitas pessoas evoca um isolamento, em certo sentido, e não deixa de ser, mas também diz dessa abertura de todos os lados, né? Desse múltiplo atravessamento e dessa concentração das forças em um dado momento, que está sempre em mutação. Então, eu penso muito que, e de fato isso acontece muito em Florianópolis, o tempo muda assim muitas vezes ao longo do dia, e a circulação de pessoas é muito grande, ainda que para uma dimensão de um lugar pequeno, como uma ilha, e creio que esse traduzir em sentido insular, né, tem a ver com essa tarefa também solitária do escrever e do traduzir, mas que está afetada por uma imensidão de outros fatores, como outras pessoas, como esses legados, tanto de sensibilidades literários, críticos, né, pensando o quanto eu tenho lido teorias feministas e queer. Então, eu penso nesse insular como todas essas bordas da ilha como pontos de contato com outros, a partir dos quais se forma esse desenho sempre em mutação. E interessante também que esse subtítulo seja o subtítulo de um livro que escreveu e que não é um livro traduzido no sentido clássico, digamos. Assim que, como teve essa ideia, o que é isso de falar finalmente da sua própria escritura como tradução? Sim, estava aqui tapado. Pois então, eu acho que eu não consigo pensar o meu fazer poético de escrita sem a tradução, porque eu acho que, através de conhecer outras literaturas traduzidas e no próprio trabalho de tradução, eu fui encontrando os referenciais simbólicos aos quais recorrer para poder também dialogar com essas tradições e criticar outras tradições que eu percebia que não havia espaço para existências como as que eu estava falando desde o meu lugar, e outras pessoas e outros seres, outras entidades também, porque a espiritualidade para mim é muito importante. Então eu penso porque eu venho de família de terreiro, o próprio traduzir entre dimensões, entre planos, está no fazer poético, na poesia como magia, como força, como invocação, né? Então, para mim, a tradução tem esse sentido muito múltiplo também na hora de conceber a escrita. E aparece Ofélia. E há outro poema também sobre Ofélia que queria muito que lesses. Se calhar continuamos com isso e depois falamos um bocado sobre Ofélia, a importância da Ofélia, já que acho que há outros poemas que vão aparecer hoje e amanhã sobre a Ofélia. Parece que é uma figura que transgressa também. Vou encontrar só um momentinho.
Bom, então vou primeiro ler o poema. O poema se chama Bachelard nunca viu o mar e Rimbaud escreveu Barco Ébrio antes de descer a costa e virar traficante de armas. A epígrafe é da Ana Martins Marques, que está aqui entre nós. E o poema dela se chama Ofélia Aprende a Nadar. E o trecho é: há muita coisa em comum entre cair num rio e cair em si e cair fora. E agora o poema. Ofélia lleva 10 minutos espremendo 3 naranjas. Em 7 goles bebe el sumo. Entonces morde cada gomo. Y ay, en 21 años ya tiene tan trincados los caninos. Fin del invierno andaluz. Huelen las flores abiertas. Llamado às laranjeiras. Aos despertaras desejou boca que lambe e chupa. Caminando estrangeira por las tardes y las noches. Só em sua despedida tomou em las manos as laranjas caídas, grudadas a las viejas piedras de las plazas de Córdoba e Granada. O melado daquele cheiro envenenou-lhe a memória. Sin embargo, se tuviera perguntado a qualquer homem que talvez jamais tenha lido Ibn Tufail, Machado ou Lorca, qualquer saberia dizer-lhe: a louca, Sanagrias, no te las comas. Bachelard hat das Meer nie gesehen und Rimbaud schrieb das trunkene Schiff, bevor er die Küste hinabsegelte und Waffen vertickte. Es gibt vieles gemeinsam zwischen in einen Fluss fallen, sich fallen lassen und aus der Falle tappen. Aus Ofélia lernt schwimmen von Ana Martins Marques. Ofélia braucht 10 Minuten, um 3 Meranzen zu knatschen, schickert in 7 Schlucken den Saft, kätscht an jedem Schnitz und Ei. Mit 21 Jahren sind ihre Eckzähne schon Capore. Ende andalusischer Winter. Die erblühten Blüten duften, die Orangenbäume rufen, beim Wachwerden Lust darauf. Mund, der leckt und lutscht. Geht fremd durch Schwärze und Nächte. Erst beim Weggehen klaubt sie die gefallenen Meranzen auf, die an den alten Steinen der Plaza batzen, in Córdoba und Granada. Die Melasse dieses Dufts vermasselt ihr die Erinnerung. Hätte sie mal die Leute gefragt, die haben vielleicht Ibn Tufal, Machado oder Lorca nicht gelesen, aber alle hätten geloscht, a loca, die sind bitter, schnabulier die mal lieber nicht. Bom, agora falando do tema de Ofélia. Por exemplo, tem muitos temas nesse poema, não? Começamos com isso. Sim, podemos começar. Eu cito Ofélia porque eu acho que é essa personagem que tem tantas leituras e releituras críticas, né? Uma das que me tocou bastante, ainda que depois eu venha a criticar, foi a do Complexo de Ofélia, que Bachelard diz, né? Que me ressoou muito numas críticas feministas sobre essa concepção da socialização daquelas que se entendem mulheres, né, como essa incapaz de agir, tirada de toda a sua potência, de toda a sua agência de agir e que sofre as consequências. Então, o trabalho desse livro tem muito a ver com essa reconquistada capacidade de agir e de falar. Não é à toa que tem um quadro de um pintor vietnamita, Huan Co, que se chama Ofélia, que é justamente a figura humana sem nenhum rosto. Não tem rosto algum, porque geralmente são outros que falam por Ofélia. Ela realmente é tirada da sua voz, e essa imagem do suicídio, porque eu trabalhei muito com as poéticas de autoras como Anne Sexton e Sylvia Plath. Enfim, é até difícil falar sobre isso, mas tem um texto da Adrienne Rich a respeito de quando Anne Sexton teve o incidente do suicídio, que me tocou muito e que tem a ver com os temas trabalhados, né? Todas essas armadilhas patriarcais que não só afetam o gênero, mas que interseccionalmente afetam a muitos. Ofélia é uma dessas. Então, neste poema aqui, então, estou já fazendo esse exercício crítico, pensando que o Bachelard nunca viu o mar. Estava falando das águas, ele nunca viu o mar. Então, assim, a quem se dá o direito de falar o quê, né? Então, Ofélia está aí nesse lugar e fazendo como se fosse um espaço de questionar o lugar da voz, diria.
E como é que nesse poema entrou essa mistura de línguas? Tem que ver com Ofélia ou foi como aconteceu, digamos? Bom, eu acho que parte não só da imagem de Ofélia, porque isso acontece em outros poemas também, mas, de fato, o exercício da tradução, também como esse espaço de encontrar a própria voz, me faz também trazer essa mescla entre línguas, também como a busca não vai ser na própria língua, porque a própria língua muitas vezes não vai ter as palavras, ou vai tê-las de outras maneiras e que podem se torcer, podem se dobrar no contato com outras. Então, e também vem, né, dessa proximidade que eu fui ter muito com a literatura latino-americana, com a poesia principalmente, e referenciais que passaram a se incorporar muito também nessa busca por vozes. Então, é por isso que aparecem essas mesclas nos poemas. Estava pensando nisso das mulheres suicidas, poetas, que foi uma coisa para mim também muito forte quando era mais jovem, porque pensava, não tenho exemplo, não quero seguir isso, mas quero escrever onde vou buscar outras mulheres, e agora tenho outra relação com isso, mas nessa época encontrei isso. Yeah. E estava a pensar essa coisa da transformação. Encontrei também o seu livro, que imagino que escreveu quando já tinha chegado em Florianópolis. É uma história de uma transformação, de certa maneira também, não? Tem esse primeiro poema e o último poema que mostra como dizer, uma linha assim e uma abertura até visualmente. Não sei se calhar depois podemos mostrar. Há um que está no livro e o outro que vai aparecer depois na página web. E não sei se calhar continuamos com isso. E lê-se? Sim. Esses poemas? Sim, podemos. Bom, o primeiro que também está no livro é a abertura de Queridos Monstres, que se chama Sangue Pisado, Corpo de Sutura. Um resumo à deriva. No emreconec e no soclaltra, mas aquela que ruma a você e confunde-se na dor das espadas que trespassam as pernas de Ariel, depois que ela aceita ofertar sua voz, tentando ir além da lenda de si, e agora arrasta-se pelas areias, perdida versus o horizonte de abrolhos que abandonou sabendo ser seu lar. Ideal mutilado de sereia, monstre mal alocade. Continuo com o alemão e depois fazemos a outra. Zertrampeltes Blut, vernähter Körper, ein Résumé à la dérive. Ne me reconnais pas et ne suis pas l'autre, sondern die Kurs auf dich nimmt und mit dem Schmerz der Schwerter verschmilzt, die Ariels Beine durchfahren, nachdem sie ihre Stimme hergibt, um über ihre eigene Legende hinauszugehen. Jetzt schleppt sie sich über den Sand, verloren vor dem Horizont aus Klippen, die sie verließ, obwohl ursprünglich ihr Zuhause. Verstümmeltes Ideal einer Nixe, ausufernde Monster. O outro texto que encerra Queridos Monstres é Sangue Circulante, Corpo de Sereia não binário, um resumo abarcado. Se reconhece nas conchas entreabertas, pois dentro do mar tem rio, e elo vem, gargalhada de erro se vira em acerto, mergulhando segue ao que rola, deixa para trás e consigo leva, escuta e cuida do choro, depois bota para fora, sempre incorpora. Com isso canta, nada e tudo, de si ao sol, monstre e ri. Forma própria de sereia, assumir monstre alocade. Zirkulierendes Blut, Nixenkörper, nicht binär, allumfassendes Resümee. Er kennt sich in halboffenen Muscheln, denn im Meer fließt ein Fluss. Kommt, lacht über Fehler, liegt richtig damit, taucht unter, folgt, ist was rollt, lässt hinter sich, nimmt mit, hört zu und sorgt sich um Tränen, schmeißt raus, dann nimmt immer auf in sich, singt dann alles und nichts von H bis C, Monster und lacht,
eigentliche Form der Nixe sie annehmen, die ausufernden Monster. Ja, fala. Queríamos cantar agora, mas não sei. Não sei se fazemos isso. Vimos 2 mulheres hoje num parque a cantar. Foi muito lindo. E queres que eu comente um pouco sobre esse processo no arco, né? Sim. Bom, eu estava falando com a Odile que o processo de escrita também deste livro, Queridos Monstres, foi acompanhado do processo de traduzir, junto com Meritxell Hernando Marçal, que é minha orientadora também de doutorado na tradução, o livro Des Glaces de Gelo, da Maria Mercè Marçal, que é uma poeta catalã que foi, né, uma poeta catalã feminista, socialista, lésbica, e que, em sua própria obra poética, falava dessa língua abolida, né, que são essas línguas que o simbólico patriarcal não autoriza, não permite voz, e justamente esse é todo o assunto, né? Então, justamente esse primeiro texto vai falar do Doem Reconec e Nosoclatra, que faz, na realidade, um reconhecimento, desconhecimento, né? Porque o poema da Maria Mercè Marçal diz isso justamente com uma mulher que se identifica como tal para outra mulher, né? Porque ela estava justamente inserindo esse imaginário lésbico numa tradição em que não havia, né? Ela foi a primeira poeta catalã a falar abertamente, né, do amor entre as mulheres, né? E no começo do processo de escrita deste livro, eu ainda estava continuando ainda a elaborar também essas poéticas que falassem dessa patonice, né, do amor entre mulheres, mas que eu passei a não me identificar mais enquanto tal. Então, eu comecei a estranhar a linguagem que, no momento, me acolheu, mas que já não servia mais, né? Então, eu tomo esse empréstimo, mas é como se fosse um espelho partido, né? Esse espelho que, em algum momento, serviu, já não servia mais. Então, essa ideia do sangue pisado, ferido, que se torna circulante, que volta a viver, aparece a partir do momento em que se encontra uma linguagem que se abre, embora rompendo a própria sintaxe do português brasileiro através da linguagem não binária, como uma forma de representar o que até então não se podia representar enquanto tal, né? Então, é por aí, e essa figura mítica das sereias que vai aparecer na poesia da Angélica Freitas, da Ana Cristina César, esse referencial todo marítimo, marinho, que para mim é muito próximo por conta do contato com a ilha, foi se configurando aí como essas figuras também das monstruosidades, né? Romper com esse sujeito humano, humanista, e todas essas formas que permanecem além dessa linguagem, que é tida para representá-lo, né? Então, foi por aí. Coisa bastante difícil na tradução, porque já falamos disso hoje, não? As línguas funcionam muito diferentemente e ainda não há uma maneira de traduzir a língua não binária, ou, por exemplo, tudo que utiliza como gíria, digamos, queer, mais ou menos. Há muito pouco em alemão, porque bastante inglês, mas mesmo assim, não, em comparação, não há tanta, digamos, que pelo menos que possa servir, não é? E sim, e o que queria falar um bocado disso, também é mais sobre o aspecto da tradução nisso, porque falou agora daquela tradução que fiz com Meritxell. Sim, assim que foi uma tradução coletiva. Foi a primeira vez que traduzi ou já traduzia antes? Como foi esse processo coletivo? Porque acho muito interessante esses processos coletivos e também um processo de parceria, não feminista, imagino também, e isso da tradução feminista, o que pode ser a tradução feminista? Sim, não, justamente isso que tu comentou agora, Odília, é um dos pontos talvez mais importantes da minha vida, é entender essas práticas de parceria, seja na escrita, seja na tradução. E eu já traduzia antes, mas mais do inglês, né, e algumas coisas do castelhano, mas a aproximação com a própria Maria Mercè Marçal foi, assim,
pelo apaixonamento pela poesia dela. Foi quando eu li justamente esse poema que eu cito. Quando eu li esse poema, eu falei, eu não conheço nada como isso na minha língua, e é isso que me moveu. E, então, eu tive essa sorte de conhecer a Meritxell Marçal no mesmo programa de pós-graduação em que eu estava, e que ainda estou, na tradução, e a gente se juntou e foi fazer esse teste, porque a Meritxell, né, já está no Brasil há vários anos, mas ela trazia esse referencial da Maria Mercê Marçal com muita paixão, era uma das escritoras que ela mais admirava, né? Então, quando a gente se encontrou, a gente falou, vamos ver se isso funciona, né? Porque parceria é aquela coisa, as pessoas podem se amar ou se odiar, né? Então, a gente fez esse teste, né? De ela fazia a versão dela, eu fazia a minha versão, e a gente sentava para conversar e fazia uma versão final. E acabou que fluiu muito bem. Óbvio que a gente, né, teve vários passos até se alinhar, tem dias bons, tem dias que não são tão bons, mas a gente, através de um exercício contínuo de escuta, de prestar atenção no que a outra pessoa está trazendo, o que o texto está trazendo e como soa, porque ela, enquanto catalã, e eu, como pessoa brasileira, estávamos o tempo todo discutindo essas minúcias, cada palavra, cada cadência. A poesia da Maria Mercê Marçal vai pegar os metros do trovadorismo, da tradição catalã, para poder falar, tá, se essas gestas falavam desse amor entre, né, enfim, um casal heterossexual, vou aqui colocar duas mulheres, vou subverter essas dinâmicas, vou criar outras histórias, e como a gente podia recriar isso. Então, eu diria que, para mim, a prática da tradução em parceria foi uma prática feminista. Para mim, a tradução é uma atividade feminista, tanto a partir de quem a gente escolhe traduzir, como a gente escolhe traduzir, o respeito nessa escuta, e também para quem a gente está falando, com quem a gente está falando. Não é à toa que a nossa tradução foi um prefácio de umas 8 ou 10 páginas, porque a gente queria contextualizar, a gente queria explicar como a gente fez isso, né? Qual foi a nossa intervenção, né? Porque a gente não acredita que a tradução seja neutra, transparente. Não. É um trabalho criativo, inventivo, então é bom que a gente seja honesto sobre o que a gente está fazendo. Então, acho que se juntar com as pessoas para traduzir tem sido uma das experiências mais vitalizantes para a minha vida, de poder me juntar com outras pessoas, porque eu também traduzo em coletivo. Eu faço parte do coletivo Pontes Outras, junto com a Júlia Reis e a Manuela Siqueira, e a gente se dedica à tradução de mulheres, pessoas não binárias também. Traduzimos para Crocodilo já, o Queer Ultraviolence. E, enfim, eu estou sempre aberta assim, para essas parcerias, a gente poder tornar textos possíveis também, recriando em nossa língua. É interessante porque ontem ouvimos aquela palestra do Carlos Soto Román sobre um coletivo de tradução no Chile também, o Frank Ocean, e parece que é uma, não sei, uma maneira de ser político, de ativismo quase, não? De certa maneira, isso. Sim, eu acho que uma das coisas que mais ficou assim evidentes para mim desde que eu entrei nos estudos da tradução é que tradução é política. A gente sempre está lidando com várias mediações de poder, desde questões materiais mesmo, assim, e quem está envolvido fazendo isso e como está. Né? Então, acho que quando a gente se junta, a gente consegue mobilizar algumas forças para fazer acontecer. E, de fato, é um ativismo assim, que seguimos aí fazendo. Vamos ler um bocado mais? Sim. Agora, não sei, pode decidir. Já lemos a Marlena? A Marlena? Que te parece? Que te parece? Estamos falando uma mistura. Caralho. Marlene Dietrich sabe o que escorre da coxa quando entra no camarim e se pergunta quem a espera. I'm a bad influence. A própria, em Seven Sinners. Goloboy Angel me dá um gole do seu charme, pois vir essa cartola na minha boca não é necessária a música Falling in Love Again. Quanta chuva escorrendo desmunhecada. As calhas cantam o que nelas caia. Não sou atirado, mas ai, me deu oi.
tem boi na linha. Demos tiempo al tiempo. Para que el vaso rebose, hay que llenarlo primero. Nos ressoa, né, Simone? Bueno é Machado, poeta do Guadalquivir. A gente se vira na rima aos 30, afia nossa lábia, nosso labres. Cai lá entre córregos rasos, vejo nos cântaros vertidos, Carla e as criaturas aquosas, uma grande banda das iabás. Con el tú de mi canción no te aludo, compañero. Esse tu soy yo. Yo sou Clautra, tu et yo Mateixa. O tempo corre, espelho partido por nós, filhos do rio. Em perpétua sentença, morrem nas cheias e renascem nas estiagens, confusos em densos turnos de um plutoniano fluxo. Que feio ficar no meio, Catherine. Chega junto e não se faz de muro. Goloboi Anguela amadurece, suculente, pronte para o corte. Resseca e corrói na espera. Nossa voz muda, sussurra, chama inflamada o caminho ao mar aberto. Sabes? Quando el agua suena, si es agua de cumbre o valle, de plaza, jardín o huerta. Marlene Dietrich weiß, was die Schenkel entlang rinnt, wenn sie den Backstage betritt und sich fragt, wer auf sie wartet. I'm a bad influence. Sie selbst in Seven Sinners. Goluboy Angel, ich angel mir nen Klacks von deinem Charme, okay? Und dreh den Chapeau-Clack. In meinem Mund brauche ich keine Musik. Falling in love again, so viel warmer Regen rinnt. Die Regenrinnen besingen, was in sie sickert. Nein, ich bin nicht attracted, aber ach, und ein Hai trägt Zähne im Gesicht. Lassen wir der Zeit ihre Zeit. Soll das Glas überlaufen, muss man es erst füllen. Klingt vertraut für uns, stimmt's, Simone? Genau, ist Machado, der Dichter vom Guadalquivir. Mit 30 haben wir das Reimen drauf, schärft unsere List und unsere Labris. Hier und da zwischen seichten Bächen sehe ich uns Krüge kopfüber, Carla und die wässrigen Wesen, eine ganze Bande Iavas. Mit dem Du in meinem Lied meine ich nicht dich, Compañero. Dieses Du bin ich. Je suis l'autre, tu es moi-même, die Zeit rast. Den Spiegel haben wir zersplittert, wir Kinder des Flusses. Lebenslänglich sterben sie in der Flut, werden wiedergeboren bei Ebbe, konfus vom schnellen Wechsel eines plutonischen Flusses, grenzt an Zäune, Ceuta. Lass dich nicht aufstacheln, lass durch. Goluboy Angel reift heran, Sukkulente bereit für den Schnitt, zerfressen und welk vom Warten. Unsere Stimme verändert sich, flüstert, entzündete Flamme, Weg aufs offene Meer. Weißt du, wenn das Wasser plätschert, ob es vom Gipfel kommt oder vom Tal, von einem Platz, Park oder Garten? Acho que esse poema foi o mais difícil, porque há tantas alusões. E não sei, agora, quando vi como leu a coisa, o poema, pensei, não, isso se calhar era outra relação entre as palavras ainda, e não sei quantas vezes passei sobre esse texto, mas assim, para mim mostrou outra vez como um poema, como a tradução pode revelar o poema, porque todos os aspectos, porque sempre digo, quando há uma possibilidade de interpretação, é que a possibilidade está. E assim que sempre dizem que isso da tradução e da traição e não sei o que, nem sei porque em português, por exemplo, tradição é muito mais perto de tradução que traição, mas isso é outra história. Eu sempre digo que a mais grande traição que se pode fazer a um poema é não traduzir o poema, o que acho uma ideia bastante linda, não? E assim, não sei, quero falar um bocado dessa multitude de influências que tem, não, com a Marlene Dietrich e o Machado que entra aí e como se construiu, não sei. Bom, Marlene foi uma referência muito pessoal, assim, porque quando eu era adolescente, pouco a gente falava ainda sobre ícone sapatão. Marlene Dietrich é um ícone sapatão para muita gente, assim, no Brasil, assim. Foi numas épocas, pelo menos.
E, enfim, de ser aquela pessoa que em 1930 estava lá usando uma cartola, aquele fraque, as calças, enfim. Marlene foi uma atriz, né? Uma pessoa que bem transgressiva em muitos aspectos, né? E que depois se tornou representada na cultura pop, com a Madonna, enfim, todos esses referenciais chegam para a gente de alguma forma. E a gente vai entendendo, montando esses referenciais, essas histórias que são apagadas, né? Porque existem muitas outras, enfim, tanto personagens quanto pessoas de fato que tiveram suas histórias apagadas. E que oferecem outros imaginários que não são esses tradicionais do que se entende por mulher, o que se entende por lésbica, enfim, tudo mais. Então eu faço esses jogos mesmo, assim, tipo, de zoeiras. Até eu gosto muito de usar esse espaço poético o tempo todo, torcendo as palavras, torcendo os sentidos para não se levar a sério também, né? Eu acho que eu gosto também de ir incorporando essas referências, de ler o Machado, que foi muito forte para mim. E eu conheci ele muito através de pessoas conversando na própria, enfim, trocas entre estudantes de literatura latino-americana que liam alguns autores espanhóis, né, no caso o Machado, né? E, enfim, aqui falando da Simone Brandes, a Carla Giacobbe, todas essas pessoas da cena contemporânea que também leiam e que são referências. Então eu vou costurando nessa malha esquisita, estranha de referências e quebrando os sons, quebrando os ritmos, para poder, para quem quiser entender o que quiser entender também, né? Para poder abrir os sentidos, e por isso que eu até falei na tradução para ti, fica à vontade. Eu sabia que o Odília era uma ótima tradutora, então eu falei, confia em ti, brinca com os textos também, se diverte, porque eu acho que também tem isso, né? De ir brincando com jogos de sons e de ritmos e construindo tantos outros sentidos possíveis, né? Foi muito agradável essa confiança e saber que posso jogar. Acho que já não tenho muito claro como é com o tempo. Acho que já temos que acabar, assim que penso que lemos mais um poema e depois um curto, não sei. Bem, agora acho que são mais ou menos... Qual? Muito. Aquele com a sereia. É com a Selene, não? Transe, performance brejeira onde morrem e renascem todes. Selene, do desejo espumas de eu nascer, tu sonhasse a sereia acorrentada e plúmbia. Escavas a morte dela na hipotermia das águas, que teu orgulho transformou em tanque. Fantasia de amor entre as que se entendem mulheres. Controle destruidor dos símbolos do prazer. Ecoa entre sonhos de repetição, mas o mar, espirala nas marés. Já deu, querido monstro, e troca o disco. No mar aberto arde a pimenta dos cortes daquela que gosta de uns dedos de moça, revirando dentro juntos, gostoso naquela sentada, e ela, no entanto, renasce, rastejando pelas areias para se abrir bem mais a todos. Uma Maruji não tem só um bem, tem 1000 amores na beira do mar. Treiben, uranische Performance, in der alle sterben und wiedergeboren werden. Selene des Begehrens, Schaum der Anazee, hättest geträumt von der Nixe, die gefesselt war, bleiern, gräbst dir ein Grab im eiskalten Wasser, das dein Stolz in einen Trog verwandelte, Liebesfantasie zwischen denen, die sich verstehen als Frauen. Zerstörerische Kontrolle über die Symbole der Lust, echot zwischen wiederkehrenden Träumen, aber das Meer, genau, spiralt in Gezeiten, genug jetzt, geliebtes Monster, leg eine andere Platte auf. Auf dem offenen Meer brennt der Pfeffer in den Wunden jener, die Mädchenfinger mögen, wenn sie sich angenehm drehen, in der, die da reitet. Und sie wird wiedergeboren, kriecht über den Sand, um sich allen noch weiter zu öffnen. Ein Seeleut hat nicht nur ein Herzliebchen, sondern 1000 Lieben an jedem Meeresstrand. Danke fürs Zuhören. Agradeço a todos também.